Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao Clube do Herói. Hoje, o sétimo episódio do Clube do Herói. Vou estar recebendo aqui hoje uma pessoa muito especial na minha vida. Eu já conheço ele há mais de 20 anos já. Ele é mais do que simplesmente um convidado, ele é um amigo, é como se fosse um irmão para mim. Só aguardar o Rogério Juliano entrar e a gente já começa aqui a nossa apresentação, tá bom? Para quem estiver entrando agora, vai apertando no aviãozinho para poder enviar a solicitação para mais pessoas poderem assistir aqui a apresentação, tá bom? E aí quem estiver no YouTube, já aperta no like, né? Quem for assistir a gravação, aperta o like, compartilha esse vídeo, deixa um comentário aí para a gente poder chamar mais pessoas para assistir essa live. O Rogério entrou aqui. Opa, E aí? Rogério Giuliani, esse é o cara. Beleza? É. Bom, vamos começar. Boa tarde, em primeiro lugar, boa tarde, Rogério, né? Agradecer a sua presença aí por ter aceito o convite aí do Clube do Herói. Eu Eu que estava aqui falando agradeço. antes de você entrar, eu já estava contando pro pessoal que a gente tem aí uma história de vida aí já de mais de 20 anos, né, que a gente se conhece desde 1999, cara. Até falar 1900 é até estranho hoje em dia, né? Quando a gente fala essa palavra, o pessoal já fala, É, caraca, é não Jurássico. precisa não precisa se apegar em data, né? Não vamos se apegar em datas. Já Sim, faz sim, sim. tempo que a gente se... Faz muito tempo já. Quem for assistir do YouTube, quem for assistir a gravação, aperta o curtir, aperta o compartilhar e deixa um comentário aí no vídeo, tá bom? Bom, Fala aí vamos você que você é começar aqui então, profissional porque nisso. uma hora é pouco tempo. Vamos começar logo então para a gente poder já deschavar o assunto já. Rô, conta O aí pro show é pessoal teu, que manda vai, que aí. tá assistindo. O show é nosso, né? O nosso show aqui. Vamos lá. Conta pro pessoal o que que você trabalha hoje, o que que você está fazendo atualmente hoje na internet para ajudar as pessoas. Eu trabalho com formações, com desenvolvimento pessoal, com liderança de equipes, trabalho dentro do mercado imobiliário, mas, né, é o que eu venho fazendo agora, o trabalho que eu resolvi fazer na internet, tanto no via Instagram, tem o canal do YouTube, Facebook. É um trabalho que aconteceu até agora. Vamos pensar assim, eu já sempre fiz, mas fiz de uma maneira ali sazonal. Quando aparecia, né, tinha situação, fazia. Agora, quando veio a pandemia, eu verifiquei que existia muita gente, mas muita gente com problemas, realmente enfrentando situações e também muita gente com o medo, vamos colocar assim, né? Medo e seus afiliados, vamos pôr assim, o medo e seus afiliados, intensificando-se cada dia. E eu resolvi trazer ali, despretensiosamente, que é o que eu faço ali, eu faço uma coisa paralela, eu resolvi trazer ali algumas mensagens, algumas ideias, algumas informações, até de uma maneira mais simples, né? Que eu costumo dizer assim, hoje quem já está dentro da bolha, que eu costumo chamar de bolha, é o quê? Quem já vem buscando desenvolvimento pessoal, ele acaba entrando numa bolha, né? Então, o que que acontece? A gente sabe que as ferramentas que você busca a informação, ela tem algoritmos que ela vai começar a aparecer só daquilo. Parece que você está num mundo que só tem PNL, que só tem coaching, que só tem tal coisa, mas não é. Que ele está pesquisando Verdade. daquilo e só vai aparecer sobre aquilo. Se ele pesquisar sobre receita de bolo, ia aparecer só de receita de bolo. Mas o que, que acontece na cabeça dessas pessoas? A maioria não entende que isso funciona assim. Então, primeiro, alguns eles ficam de certa maneira, eles não eles já desconfiam, falam, pô, tem tanta gente entregando isso que não deve ser bom, ou que não é bem assim. Ou realmente eles não prestam atenção. E o pior, né, Renato, que eu identifiquei assim, existe muitas, o pessoal usa muita palavra que hoje acaba ficando na moda, mas que não é que todo mundo que entende. Né? Então o pessoal começa a falar ali de brainstorm, de mindset, de shift, o cara chega ali e fala de você tem empatia, você tem que ter resiliência, você não pode ter procrastinação. Então chega uma hora que o cara assiste 5 minutos, aquela pessoa que de repente não teve acesso a essa informação, né, dessa maneira, não é usual, né? Ninguém fica falando
Ninguém numa conversa trivial em casa com o filho, com o neto, com alguém, fala, olha, você está procrastinando. Ninguém É usa esses verdade. termos, não é? Eu, pelo menos, eu nunca ouvi, né? Então, olha, você tem que Sim, ter mais resiliência, você tem que agir com residência. mais parcimônia, porque você está procrastinando. Não, né? Vem cá que nós vamos É fazer aqui, verdade. vem aqui na cozinha que eu vou fazer um workshop com você, para a gente criar um brainstorm aqui na cozinha. Não é assim, né? Então, É o que verdade. acontece? Acontece que muitas vezes você percebe que acaba não ficando interessante, porque não há conexão, né? Eu faço hoje, eu tento, né, alcançar um número maior de pessoas, porém eu trago uma informação já de uma maneira que a pessoa consegue pegar aqui o conceito daquilo e de repente já executar, porque eu trago algo que ela vai executar no dia a dia. Eu crio analogias as quais ela começa a perceber que no dia a dia ela pode estar, ela já faz aquilo, né? Porque tem um tabu muito grande e as pessoas já praticam PNL, as pessoas já praticam o desenvolvimento pessoal todos os dias. Tem muitas vezes as pessoas não sabem aquilo que elas estão fazendo, o que é. Então elas só fazem numa determinada situação. Quando ela de repente entende o conceito daquilo, ela consegue replicar em outras situações que vai ficar mais fácil para ela. Mais ou menos isso. É verdade. Tem muita gente que aplica programação neurolinguística na própria vida sem saber, que nem você acabou de falar agora. A diferença é entender os conceitos por trás daquilo, do processo do que a pessoa está fazendo. Porque uma vez que você entende o código, vamos dizer assim, o processo que você faz, praticamente você consegue replicar isso em qualquer área da sua vida. Então, se a pessoa souber utilizar os conceitos da programação neurolinguística, ela consegue usar em qualquer área da vida dela. Essa que é a verdade. O que que levou você a ter esse insight de perceber, além da pandemia, o que mais que levou você como um motivador? Tipo assim, como se fosse, eu quero fazer isso por causa de um outro motivo que não seja a questão da pandemia, por exemplo. Bom, é uma história longa. Eu acho assim, ninguém acorda um dia e fala vai fazer isso, né, Renato? Eu costumo dizer assim, eu já venho nesse caminho há muitos anos, muito tempo. Talvez de maneiras, por exemplo, com 16 anos eu já gostava, fazia curso de pedras, de mapa astral, de projeção astral, a curiosidade já existia em mim de conhecer mais, né, em relação, porque tudo vai da curiosidade, né? Eu sempre digo, a Sim. curiosidade é o que nos impulsiona muitas vezes, porque muitas vezes você não sabe o que tem ali, então você vai pela curiosidade. Então, e aí foi nesse caminho. Outra coisa, cara, eu venho de família pobre, né? Família pobre, mas pobre, né? Não é pobre, o pessoal não tem meio noção de pobre, né? É pobre daquele que sabe o que é mistura, que usou quichute, que usou, né, Sim. bamba, cabeção, conga, as coisas assim, um vocabulário que a maioria que está vindo aqui de São Novinha não entende, né? Sim. Então, para piorar, né? Para piorar, eu tenho essa cara de novinho, mas sou da década de 70. Então, o que acontece? Quando eu era novo, eu fui diagnosticado naquela época com hiperatividade e déficit de atenção. Então, imagina isso para um pai e uma mãe que não tem muita informação. E naquela época, basicamente, eles chegaram assim e falaram: coitado esse menino não é bom da cabeça, tem problema na cabeça. E coitado, vamos ter que dar um jeito nele. E daí para frente, eu nunca fui muito bom em ler livro, eu tinha dificuldade de ler livro, eu tinha dificuldade de reter atenção em uma série de coisas. E aí meu pai falou: ah, tem que pôr esse menino para gastar energia. Me colocou para fazer defesa pessoal. Então eu era ótimo, comecei a me desenvolver em bater nos outros, e ficar bom, né? Aquela coisa assim, ótimo. E aí eu na escola eu não ia bem, nessas coisas eu ia bem. Então eles começaram a me ensinar a ser pedreiro, a ser mecânico. Eu fiz curso de uma série de coisas porque ele falou: tem que ensinar esse menino a fazer alguma coisa manual, porque ele vai estudar, não é com ele. Então perceba assim, só que isso, o sistema então já estava me rotulando e já estava determinando para mim quem eu seria.
Porém, existia dentro de mim algo que falei assim, não é isso que eu quero para mim, não aceito isso para mim. E eu sempre, né, eu trabalho praticamente oficialmente desde os 13, e então eu sempre estava querendo saber mais como que faz isso, por que que faz aquilo, como eu posso montar aquilo. Depois, acelerando 18 anos, servi o exército. Quando eu saí do exército, eu comecei já aquela cena de sair do país, depois fui embora, rodei em vários lugares, fui parar no Japão, onde nós nos conhecemos, só lá foi 11 anos. E aí eu comecei a mudar a minha vida e ver outra linha, que eu tinha condição de mudar realmente aquilo que o sistema tinha definido para mim. E eu comecei a estudar e estudar mais. Não necessariamente essa linha do desenvolvimento pessoal, propriamente dito, mas eu sempre digo assim, o Japão já é uma injeção de adrenalina de desenvolvimento pessoal, porque ali você tem, né, a cultura, a história e tudo, você aprende demais, né, você se modifica demais. E com tudo isso, eu adquiri essa experiência e quando eu voltei para o Brasil em 2007, eu também já continuei trabalhando na questão de gestão e tudo mais, mas eu fazia isso, né? Eu já tinha equipes, já gerenciava equipes grandes e tal. Eu fazia isso, eu tinha uma noção muito mais técnica e administrativa da coisa, e a parte pessoal eu fazia também uma coisa por quem eu sou, né? Que eu acho que assim, tem uma coisa que a gente nunca pode descartar, que é o caráter, é a índole, é o cerne, é como a pessoa quiser chamar, que é aquele da pessoa, né? Que é a pessoa fazer o certo porque é o certo a fazer, não fazer o certo porque é o certo para ela, que aí vira conveniente. Então, é realmente você. Eu sempre fui aquele cara que se chamou, tô aí. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu tiver comendo e tiver alguém comemos junto. Então é assim que sempre fui dessa maneira. Então eu comecei também a fazer mais. No decorrer de tudo isso, em pegar pesado mesmo, essa questão de me influenciar mais, foi mais ou menos da altura de 2012, mais ou menos. 2012, mais forte isso. Um pouquinho antes eu já comecei a mudar algumas coisas, mas em 2012 eu perdi o meu irmão mais novo. E na época que eu perdi meu irmão mais novo, isso foi um choque muito grande para mim, foi um embate assim. Ali eu olhei, comecei a prestar mais atenção, eu me retirei um pouco de cena do mercado corporativo, daquele mercado, né, só pode haver um, é o mercado Highlander, né? Só pode haver um, você tem que. Sim. É aquela coisa assim. E aí o que eu fiz? Eu fui olhar mais para dentro de mim, né? Fui me perceber melhor. Né? E por quê? Porque de certa maneira, eu não enxerguei sinais, né? Eu comecei a olhar coisas assim que eu achei. A gente vai tocando muitas vezes as coisas e tem muitas vezes pessoas que estão ao nosso redor, que estão sofrendo, estão pedindo ajuda, né? E nós estamos tão loucos atrás daquele caminho, talvez que nós definimos, do foco, porque percebe que há aqui um paradoxo muitas vezes na nossa vida, que é aquela coisa da coisa mais importante versus aspiração, né? Então, é aquela coisa do que eu defini para quem eu quero ser, a meta, aquilo tudo que a gente aprende né? Vamos fazer coach de produtividade, olha, só pode haver um, não vamos recuar nem para ganhar impulso, e aquilo, e vai. Então, o que acontece? Depende, as pessoas às vezes não percebem que você não precisa trazer aquilo para a tua vida, e a gente acaba trazendo. Às vezes é uma questão de um ginásio. Você vai fazer crossfit, vai lá no ginásio, você vai treinar que nem um louco, mas você não vai sair de lá levantando o carro na rua, pegando as pessoas, levantando, jogando para cima. Né? Você tem que saber, cada lugar você pode, esse lugar eu vou, né, usar tantos joules de energia. Nesse aqui eu vou usar outro tanto, ou vou ser diferente. E eu não percebi isso, então eu era aquela coisa, 200, 300 por hora a todo minuto, a todo instante, para todo lado. E aí você acaba não percebendo. E eu me cobrei um pouco isso, foi quando eu fui estudar mais, fui estudar psicologia, e aí mudou muito o meu mundo, porque ali eu comecei a olhar e ver que existia padrão, estrutura nas coisas. Eu comecei a entender até o que eu fazia. Eu comecei a entender que o nosso primeiro cliente somos sempre nós, né? Então eu comecei a entender as minhas dores, né?
Eu comecei a perceber as minhas superações, o quanto eu tinha me desenvolvido e por que que eu me desenvolvi, o que que aconteceu. E eu comecei, então, fazer o quê? Eu comecei a tomar o controle daquilo que eu queria, né? Porque até então as coisas vinham acontecendo porque eu estava muito forte no caminho, então vinha aparecendo as coisas e eu ia ultrapassando. E claro que a gente vai sempre absorvendo. Mas a partir daquele momento eu comecei a falar, não preciso correr tanto, eu tenho como controlar melhor, porque tudo tem uma estrutura. Eu comecei a perceber o que que era um estímulo, né? O que que era um Sim. pensamento, o que que era uma emoção, o que que era um sentimento, o que que era um comportamento, como se diz, o que era um hábito. E até então, para mim, eu entrava naquela onda que eu lia que eu via num vídeo que ele diga, olha, repetiu 21 vezes, você desenvolveu um hábito. Voilá, já está. Depois virou não sei quantas horas, depois não sei quantas vezes, e aí quando você vai estudar a fundo, você vai perceber que não é bem assim, Sim. que existem outras coisas que tem que estar na estrutura para realmente você desenvolver aquilo. E aí, perceba assim, foi uma época complicada para mim, porque, vamos pensar assim, em 4 anos, eu perdi meu irmão, eu perdi a minha mãe, daí depois veio os gêmeos, né, minha esposa, nós tivemos o casal de gêmea, que é o Noah e a Valentina, e daí a pouco eu perdi minha sogra, e daqui a pouco veio minha pequena, né, que é a mais nova, que está com 4 anos e meio agora. Então, meio que foi aquele turbilhão de emoções, porque uma perdendo pessoas que não tem substituição, pessoas super importantes da minha vida, e do outro lado chegando pessoas também super importantes na minha vida, Sim. percebe? E aí você quebrado, rachado e meio que falando, e agora, como é? Então, quer dizer, tive que superar muita coisa ali, e nesse caminho, o que me ajudou demais foi o autoconhecimento. Foi como eu me descobri, porque uma coisa levou a outra. Eu fui estudar psicologia, me especializei na humanista, depois eu encontrei a filosofia, pirei na filosofia, só que aí fui até um ponto da filosofia que eu parei e falei, eu não quero ser professor de filosofia, eu quero ser um filósofo, né? Então, quem às vezes está escutando para filósofo é pretensão, não, todos nós somos, de certa maneira, filósofos. O filósofo parte do princípio de você apenas pensar em por que que as coisas são daquele jeito. Sim. É simples assim, se você começar a pensar por que que a banana chama banana, você está filosofando. Verdade. Percebe? É porque por que que ela, né? Aí por quê? Porque isso vai fazer você investigar quem foi que deu o nome de banana, de onde ela surgiu, né? Então tudo isso aí está dentro desse mundo, né? E aí eu comecei a criar uma outra estrutura. Aí eu fui fazer uma série de coisas, fui fazer hipnose clínica, fui fazer não sei o quê, eu já tinha feito reiki, já tinha feito Tikunô, então quer dizer, eu tinha tanto que eu não utilizava, perceba assim, eu fui fazer massagem, não utilizava, eu fui fazer o reiki, eu fui fazer o Tikunô, eu fui fazer uma série de outros, fui para o Tibete, fui para vários lugares que eu ia lá, queria saber como os caras faziam aquilo, fazia outros, faço meditação há muitos anos, mas era tudo para mim. E uma coisa não encaixava na outra. Quando eu comecei a fazer tudo isso, as coisas começaram a criar ali um puzzle, né? Um quebra-cabeça que eu falei, cara, eu tenho muita coisa aqui. E aí eu comecei também a utilizar aquilo de maneira no meu trabalho. E aí a coisa começou a fazer muito mais rápido assim, né? E aí eu Faz falei assim, sentido. né? Falei, cara, e eu comecei então a trabalhar, que trabalho até hoje com isso, eu trabalho, né? As empresas me chamam para ir lá e ajustar as coisas, dar consultoria e fazer toda essa parte. Mas aí eu pergunto assim, né? Aí chegou, me despertou de um outro lado, que é, né? Essa história era para entender de onde veio o conhecimento, para passar assim, o que é, por que que eu trouxe, que foi essa pergunta inicial, por que que eu trouxe e o que foi a virada de chave? Foi assim, cara, eu sempre me preocupei muito em tentar ajudar os outros. Então você falava assim, tem uma roupa que ficou velha, vamos doar. Né? Tem uma instituição que precisa de alguma coisa, vamos ajudar. Tem alguém ali que precisa de alguma coisa, então fiz vários trabalhos aí, né, nessa linha de ajudando o próximo, coisa assim. Mas geralmente
aquilo ali vinha do quê? Vinha de você ter condição financeira e você ali que ajudar financeiramente, ou com bem, ou com alguma coisa assim. Só que aquilo é muito fácil, né? É muito fácil pro cara tá lá e falar, peraí, eu tô ganhando meu dinheiro, faço um cheque aqui, tó. Vai. Agora, o que você está fazendo de fato uma entrega tua? E o que é que você tem de melhor? E foi quando eu fui pensar para mim. O que é que eu tinha de melhor? O que eu tinha de melhor era isso, né? As pessoas que se aproximavam de mim, elas recebiam presentes, elas se sentiam bem, elas saíam dali e falavam, ou algumas começavam a me procurar. Pô, Juliane, Rogério, que foi, olha, pô, queria trocar uma ideia contigo, o que você acha disso, você acha daquilo? Então eu comecei a olhar e falei assim, cara, tem alguma coisa aqui e eu acho que isso é o meu melhor e é isso que eu vou também doar, né? Então eu Sim, comecei de certa maneira e aí hoje é o que eu falo, hoje eu faço o que eu faço porque aqui é onde a minha potência de existir está no ápice. E se a gente entende e prega isso e traz isso, né, que todo mundo, no final das contas, quando você vai fazer um resumo, quer ser o quê? Feliz. E quando você pensa que você quer ser feliz, e a gente aprende que felicidade eterna, que felicidade não, essa felicidade não existe, que a felicidade você tem que construir. De que maneira? Cada minuto do seu ser que você conseguir potencializar ao máximo, vai fechar na conta, né? No final do dia você somou, você teve muito mais minutos lá em cima, você teve um dia feliz, né? E se for sim. no final de uma semana, tem mais dias, no final de um mês, no final de um ano, no final de uma década, você vai falar, pô, eu tenho uma década brutal e feliz por quê? Porque eu potencializei, né, Uhum. os meus momentos ali da melhor maneira possível. Então, partindo desse princípio, é o que eu cheguei para mim também e falei assim, isso é o que eu gosto de fazer. Então, hoje o que eu faço? Eu costumo dizer sempre assim, né? Eu não fico esperando, eu não tenho um happy hour sexta-feira às 6 da tarde quando acaba o trabalho. Meu happy hour é quando eu acordo. Eu acordei, abri o olho, eu falo, opa, tô aqui de Começou. novo. Tô aqui de novo, cara. Passei mais um dia aí, né? Ganhei Sim. mais um dia. Por quê? Porque quando eu vou dormir, eu agradeço o quê? Eu agradeço. Esse já foi. Obrigado aí. Mais um que eu carimbei. Mais um para conta. Mais um para conta, entendeu? Mais um para conta. E eu acordo, meu ponto de ancoragem sempre qual é? Eu acordo no outro dia falando assim, pô, hoje eu tenho que acabar esse dia hoje uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Sim. Ok? Se eu tenho que acabar uma pessoa melhor do que eu fui ontem, e eu acordei agora, tenho o dia inteiro, eu falo, brutal, eu tenho aqui, cara, eu tenho muita opção. 24 horas de oportunidade, né? E aí que tá o negócio, né? E aí que a gente muitas vezes é tão simples, né? Que eu tento ensinar as pessoas, passar para as pessoas essa visão para elas ficarem mais inteiras, serem mais felizes, que é aquela coisa simples, né? Eu escolhi essa blusa hoje. E aí eu vejo muitas vezes as pessoas falam assim para mim, ó, cara, eu tenho que aprender a falar não. Eu falo, não, você tem que aprender a falar sim. Você tem que fazer. Não é fácil falar. O sim que é foda. Sabe por quê? Porque eu escolhi essa camisa hoje de manhã. Quando eu falei sim para ela, eu falei não para uma série de outras que eu tenho lá. Entendeu? Então, quer dizer, o sim, ele tem essa força. Quando você fala sim para algo, você falou não para. Você falou sim para uma vida que você quer levar aqui, você falou não para milhares de outras possibilidades de vida que você podia ter. É. Então, se você falar agora um não que você fala aqui, não quer dizer que você falou não para todo o resto. Você falou não só para esse. Então o não é exclusivo, o não ele é direcionado. O sim não, o sim dá esse, ele tem esse efeito, né, que pode se considerar negativo se você não souber falar o sim para o lugar certo, né? O sim da maneira correta. Então, vem em cima dessa estrutura. E sei lá, você também faz isso, Renato, né? Eu sempre falo assim, cara, é muito bom quando eu acho assim, eu tenho uma celinha de troféu que, que eu vou para lá de vez em quando eu estou meditando, às vezes eu passo por lá, dou uma entradinha lá. Quem está lá naquele troféu? É quando eu virei diretor da empresa X439,
é quando eu tive uma sala cheia de vidro, não sei que andar, que eu via. Não, o que está lá, sabe, é pessoas, cara. Tá lá aquela pessoa que eu comecei a trabalhar com ela ali, ela tinha uma série de dificuldades, ela estava sofrendo, ela estava mal, e de repente depois eu vi ela se transformando, ela feliz, ela mudando a vida dela, independente dela reconhecer, entendeu? É aí que está o ponto, né? É o grande ponto que eu falo às vezes para as pessoas. Você tem que fazer porque aquilo é o que você quer fazer. Então, se você faz e se responsabiliza por isso, que também está outro ponto grande que a gente, né, trabalha muito em cima do PNL ou de outros meios também, que é a questão da responsabilidade. Então, se você vai fazer algo e você tem ciência que se você quis fazer aquilo, então que você é responsável 100% por aquilo. Não é 50, 30, 20. Ah, não, mas ele fez aquilo, por isso que eu fiz isso, filho. Ele fez aquilo e você escolheu fazer isso. Então, responsabilidade é sua, né? da sua escolha e do que você sente, 100% de responsabilidade sua. Ah, mas tem um agente opressor, tem esse cara aqui que fez tal coisa. Filho, ele fez tal coisa porque você permitiu. E ele fez tal coisa porque... E você está continuando sentindo isso porque você permitiu. Se você escolheu continuar sofrendo, né? Então, quer dizer, a escolha é sempre nossa. É sempre nossa. Então, na maioria das vezes, é o que eu escolhi para mim. Então, assim, o que eu escolhi para mim é ser feliz. Eu escolhi para mim viver melhor, viver feliz. Não é só... A minha, não é só... Muitas vezes não é aquela coisa tão nobre, só assim, olha, eu faço isso porque a razão da minha existência é fazer as coisas para os outros. Não, é para mim. É para mim. Primeiro pra gente, a mudança precisa ser na gente primeiro, né? Eu me sinto bem fazendo bem pro próximo, e ponto. É isso. Entendeu? Então não tem como ser diferente. É o legado que eu vou deixar para meus filhos. Né? Eu falo assim, muitas vezes a pessoa fala, pô, mas você faz aqueles vídeos lá não sei aonde, tantos vídeos e cara, você tá ganhando? Eu falo, não estou ganhando. Então por que você faz? Eu falo, porque eu gosto, porque eu me sinto bem em fazer aquilo. Exatamente. Né? Eu falo, no final de tudo, cara, imagina o seguinte, imagina amanhã 3, 4 gerações aí para frente da minha, eu não tô mais aqui, estão falando, ó o vovô aqui, ó o seu bisavô, o careca, o cara falava os negócios. Então tem muita história, muita coisa que pode acontecer. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Deixa eu exemplificar aqui um pouco tudo que você falou, que às vezes as pessoas pegam às vezes pela metade. Bora. Eu sei da sua história, porque tem muitas pessoas que quando tem perdas na família, pessoas que passam por dificuldades, problemas e desafios, eu percebo que grande parte das pessoas, elas acabam desistindo. E você foi uma pessoa que usou o sofrimento, o problema, aquilo que estava te incomodando para procurar essa questão do autoconhecimento. O que aconteceu? Por que aconteceu? Não de uma maneira de você procurar defeito em você. É o que eu posso fazer de melhor na minha vida para poder contribuir com o próximo. E talvez isso é o tipo de coisa que as pessoas às vezes não veem. Quando as pessoas olham, quando você está na internet, quando você está dando uma palavra, falando alguma coisa para ajudar as pessoas, ninguém sabe da sua história por trás disso tudo. Tudo que aconteceu, tudo que você passou. E sabendo da sua história, esse é o motivo de eu estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, esse Clube do Herói, é herói da vida real. Pessoas que a gente vê que não estão aí bombando na internet, ganhando milhões, né, de reais, milhões de seguidores, mas são pessoas que estão ajudando ao próximo e têm uma história incrível, como a sua, né? Por exemplo, que você passou por dificuldades e transformou uma dificuldade em uma oportunidade de ajudar o próximo. Porque você poderia falar, cada um com seus problemas, eu vou viver minha vida, eu vou resolver meus problemas e está tudo certo. Então eu percebo assim, você conseguiu transformar realmente uma dificuldade em uma oportunidade. Eu sempre falo assim, Rê, não sei se você vai concordar comigo, mas se você se aprofundar, se você estudar, se você for buscar na história do ser humano e você se aprofundar, os grandes feitos do ser humano, as grandes histórias do ser humano, as grandes superações do ser humano, nenhuma delas foi porque o cara estava de boa. Nenhuma delas foi porque o cara, tô tranquilão, então eu vou descobrir tal coisa. Não, foi porque tinha sofrimento na parada.
Uhum. Entendeu? Então, a realidade é assim, o que nos movimenta, na verdade, tudo que a gente faz é porque tem ali, sabe, vai ter uma dor, seja grande, seja pequena, seja o que for, tem algo te incomodando, né? Tanto é que a gente vai criando aquelas coisas clichê, né? Time que tá ganhando não se mexe. Uhum. Porque, né, aquela coisa assim, porque na É, grande verdade, se você for olhar a fundo isso, assim, sempre nós vamos mudar, vamos nos movimentar, porque tem algo ali, um agente ali opressor te provocando. Por mais que você não exatamente. queira ver, por mais que você não queira olhar, né? Você fala assim, é aquela coisa assim, o cara vai parar de fumar quando vem um médico e fala que ele vai morrer. O cara vai às vezes fazer de repente ele consegue, ele passa uma vida tentando emagrecer, não consegue, de repente ele da noite pro dia ele começa a emagrecer, por quê? Porque ele foi no médico e o médico falou, cara, se você continuar comendo, você vai morrer. Ele para no outro dia. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, os grandes feitos nossos, né? A grande mudança, muitas vezes quando você tem uma mudança de comportamento muito forte, por quê? Porque teve um estresse, teve ansiedade. A gente sabe que em cima do. E você vai encontrar isso na formação do hábito, você vai encontrar uma série de coisas. Isso é porque está tudo relacionado, né? Nós nos movimentamos de- muitas vezes para esse pro desenvolvimento, para ter esse autocontrole, para melhora, de uma maneira mais rápida, quando você tem dor, né? Quando você tá incomodado, né? Eu costumo dizer assim, eu procuro mexe, eu procuro, quando eu estou muito tranquilo, eu começo a me preocupar, É, entendeu? é igual Eu estou eu, muito igual tranquilo, eu eu. falo assim, o que está acontecendo, cara? Tá muito Eu, fácil isso eu, aqui, não, eu tô peraí. esquecendo alguma coisa aqui que eu não tô, eu Aham, tô deixando passar e não tô olhando, né? Porque sim. nós temos que estar nos provocando, né, cara? Tem que estar se provocando. Você tem que estar querendo olhar, querendo ver mais, querendo saber mais. É aquilo que nem quem tem criança em casa. Eu aqui em casa, quando tudo fica em silêncio na sala, é a hora que eu saio correndo e falo alguma coisa tá pegando. É Enquanto estão verdade. gritando, estão se pegando, pai, o Noah fez isso, pai, a Valentina fez, Angelina, para, tira a mão, não, e tal, sai da frente. Tá normal. Legal. Deu silêncio. Eu falo, Beth, corre lá. Rogério, Então, vai. alguma coisa tá acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. É Na verdade. nossa vida é igual, né, cara? Sim. Eu tenho um mim, né, que eu costumo dizer. Né? O meu eu do passado, eu chamo ele de mim, porque a gente já tem relacionamento de muito tempo, a gente já tem apelidos. Então, eu e o mim, cara, vira e mexe, eu tô provocando ele tá me provocando, entendeu? Ele chega e fala, Sim. você vê as coisas. E também eu me provoco sempre aquela coisa, né? Que eu sempre falo para as pessoas, que a gente, muitas vezes as pessoas falam assim, eu sofro demais. Vou fazer isso, mas eu vou sofrer. Vou fazer aquilo, mas eu vou sofrer. E aí a minha pergunta, às vezes, eu falo para as pessoas, eu falo assim, isso é ruim? Isso é bom, na verdade. O sofrimento é o Isso é que transforma o você. que você é hoje. Não é só aquilo, né? Quando você fala que você vai sofrer, você está descobrindo algo que te incomoda. Uhum. E se você descobre algo que te incomoda, então quer dizer que você tem a opção de resolver e tratá-lo. Exatamente. E se você resolver e tratar, quer dizer que ele não vai te incomodar nunca mais. Exatamente. Né? Então, é aquilo que eu falo. O que você quer? Você quer se esconder daquilo? Ou você quer pegar um dia, enfrentar, resolver aquilo e aquilo parar de te incomodar? E aquilo não te incomodar mais? Exatamente. Escolha, né, do que você vai fazer. Eu Uhum. escolho para mim sempre o quê? E no final das contas também é aquilo. A única coisa que a gente tem certeza é que somos seres finitos, cara. Então quer dizer que no final das contas, dependente do que cada um acredite, esse corpo aqui, esse meio de transporte que eu tenho aqui, ele tem durabilidade. Ele tem ali, ele tem ali, Tem ó, data de tem, validade, tem né? data de validade, isso aí. Ele vai chegar até um certo ponto e acabou. E não tem reciclagem, não tem como mandar para manutenção e reformar, restaurar, não dá, não É, dá. fazer uma restauração total, não Acabou, tem como. acabou, cara. Então, é aquilo que eu falo assim, é mais ou menos fazendo uma analogia assim, você vai e economiza dinheiro, você tem o sonho de ter aquele carro X, né? Aquele carro antigo, clássico. E aí você compra aquele carro e guarda na garagem e deixa ele na garagem até o dia que você morre e não usou aquele carro. Às vezes é o que você está fazendo com você mesmo. Por quê?
Nós somos aquele carro. Então, ou você pega. O que você prefere? Pegar aquele carro e usar bem todo dia e trazer, e pegar a emoção que ele possa te dar, ou deixar ele na garagem? É isso que eu faço. Eu pego esse corpite aqui, eu pego esse meio de transporte aqui e eu tento usar ele da melhor maneira todo dia. É isso que é a verdade. É verdade mesmo. As pessoas às vezes não entendem que eu até coloquei um vídeo como patrocinado, né, para poder chamar pessoas para me seguir no Instagram, dizendo exatamente o que a gente falou aqui agora. Os problemas são bênçãos na nossa vida. O problema é sempre um indicador de que você precisa aprender alguma coisa. Quando você aprende com esse problema, ele deixa de ser um problema na sua vida. E aí você consegue avançar e evoluir. Porque se é a cadeira que está na sua frente que te atrapalha, é um problema. Se você tirou ela, ela não é mais um problema na sua vida. Se o dinheiro é um problema, você arranja uma maneira de fazer para ganhar mais dinheiro. E aí deixa de ser um problema. Enquanto a pessoa se mantiver, eu não chamo de zona de conforto, eu costumo chamar de zona de suporte, porque não é confortável ficar sem dinheiro, não é confortável passar necessidade, mas você suporta, porque você tem medo de ir além. Então, quando a pessoa ainda está na zona de suporte, ela vê os problemas, ela não tem coragem de encarar. A partir do momento que a pessoa encara aquele medo, vai em frente, aquilo deixa de ser um problema na vida dela. Ela começa a avançar e evoluir. Deixa eu E te perguntar também uma aquela coisa, coisa. Rô. Não, Por pode que que falar, você pode tá. falar. É aquilo assim. Só de você separar, de repente, um problema e você falar assim, não, problema é doença, é quem perdi, é coisa assim. Isso é uma dificuldade. De repente já vai ficar mais fácil de você olhar para ele. Sim, Às sim. vezes, você entendeu? Às vezes o nome. Olha, o que que é o nome disso aqui? O nome disso daqui é sorvete. E o nome disso aqui, bicho-papão. Qual você vai querer ver? Hum, Às vezes a nomenclatura que você dá para o negócio não cabe para ele, né? é. Mas me pergunta, o que você ia perguntar? Manda. A gente sabe que todo mundo, a gente fala de herói, a gente sabe que o herói também tem o seu ponto vulnerável, né? No caso do o Superman com a Kryptonita, o Batman lá com sua fobia de morcego. Todo mundo tem aquela coisa. Porque todo mundo pensa que vocês estudaram programação neurolinguística, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, vocês não têm problema nenhum. Todo mundo tem alguma coisa por trás do tipo assim, um certo bloqueio, uma dificuldade, como você falou, coloca o nome que você quiser. Qual que é a sua criptonita hoje? Bom, Rê, cara, vou te falar assim, são todas que todo mundo tem, entendeu? Eu tenho medo igual todo mundo, eu tenho ansiedade igual todo mundo, eu fico deprimido igual todo mundo, eu choro igual todo mundo, né? Dentro de um perfil que tem um perfil parecido comigo, eu às vezes estou escutando uma música e começo a chorar. Eu às vezes estou assistindo, então entendeu? Eu gosto muito de música e música me motiva muito. Eu às vezes Sim. estou assistindo aquele filme, tá todo mundo chorando e eu estou falando, gente, é filme, por que vocês estão chorando? Né? Ela não morreu, ela tá, eu vi ela ela recebeu o Oscar, ela tá Aham. bem. E tá todo mundo lá, pá. Então eu não, assim, às vezes tá todo mundo lá, eu tô escutando uma música e começa a escorrer lágrima. Então, dentro de pessoas semelhantes, né, do meu perfil, eu sou igualzinho, Ré. É que eu sempre falo o seguinte, isso é uma tendência que as pessoas têm, que eu acho que elas avaliam errado, que é assim, quem estuda e quem descobre autoconhecimento e que está no caminho, está sempre se desenvolvendo, eu costumo dizer assim, eu não sei nada, cara. O que eu sei é que eu quero me tornar um melhor aprendiz todo dia, eu estou sempre Sim. aprendendo. Então, se tornar o melhor aprendiz, por quê? Porque eu costumo dizer assim, eu não consigo ensinar, eu não ensino nada para ninguém, mas todo mundo pode aprender de tudo. Por quê? Porque ele tem que querer aprender, não sou eu que tenho que querer ensinar. Entendeu? Eu entrego as coisas aqui do Hum, pista. Agora, e se ele quiser aprender, aí é com ele. E ele vai aprender, pode ter certeza disso. exatamente. Agora, se eu quiser ensinar ele e ele não quiser aprender, eu não consigo ensinar ele. Então, a parte do princípio é assim: quem se desenvolve, quem determina o que, que eu tenho hoje que sou melhor do que eu era antes, é a resposta que eu tenho para as coisas que acontecem. Então, hoje eu sou mais ágil em responder. Então, quer dizer, o cara veio, vamos lá, fazendo uma analogia. Eu, Rogério, 19 anos, o cara vinha, me fechava de carro, eu ia atrás dele, fechava ele, queria tirar ele dentro do carro e encher ele de porrada. Era ignorante, era o Rogério, animal, com 19 anos. O Rogério depois, né, se desenvolveu um pouco e foi. O cara fechava ele xingava. Não, deixa ele ir, vai, segue sua vida
e não sei o quê, mas ele ia embora, o cara nem viu que me fechou, e eu ia embora com aquilo assim, ó, me Guardando. mastigando, guardando, e chegava no trabalho, eu chegava depois já reclamando, falava, o cara fez isso, e esses caras não sabem dirigir, o cara não sabe que tem aquela alavanquinha que chama seta, pô, e veio de acessório, e não sei o quê, e, meu, às vezes passava horas com aquilo, me estragando o dia. Remoendo o dia inteiro, né? Ruminando. Rogério hoje, o cara começou a apontar, eu já deixo ele entrar. Né? O cara vai acontecer alguma coisa no trânsito, que eu falo trânsito, eu gosto de fazer analogia com o trânsito, porque o trânsito é sempre estressante. É. O cara vai ali que você me fechou, como que eu ia xingar ele, eu faço assim para ele. Não tem problema, desculpa, segue sua vida. Obrigado por ter me notado, por você me fechou, muito obrigado. Entendeu? Então, sabe o que acontece? Agora, o que aconteceu com o Rogério quando ele fechou? Mesma coisa. Veio aquele... Né? Já subiu aqui aquela... Não, o cara... Só que o que acontece? Quando o Rogério... O Rogério que tem a primeiro estímulo, esse que vai gerar isso daí, é o Rogério que está ali na direção. É o Rogério do presente. Só que ele manda para o Min, lembra do Min? Ele manda lá para o Min. Uhum. Antigamente o Min ia buscar lá naquele lugar, naquele baú que estava naquele quarto, onde a informação era estragada. Então ele vinha com aquela emoção, né? Tipo assim, abri aqui, ó. Quando o cara faz isso, mata ele. Ele fechava e vinha trazer para mim de volta com aquela sensação, meu comportamento era esse. Hoje eu criei um outro baú, que naquele baú tem assim, abre lá, fala assim, não vale a pena, você vai se estragar, você vai ficar nervoso só você. E se você puder, você não vai matar o cara porque vai estragar mais sua vida. Então, cara, relaxa, liga mais alto o som e começa a cantar. E pum, entendeu? Então, quer dizer, a minha resposta hoje, a emoção que vem para mim, para gerar o sentimento e o comportamento, é outra. Então, a minha resposta é diferente. Mas eu ainda tenho, cara, essas dores, tenho isso, tem hora que eu vou estar mais fraco, eu vou estar mais triste. Tem hora que... Então, minha criptonita hoje, ela vem igual de todo mundo. A preocupação que tem com os filhos, preocupação que tem com as pessoas, preocupação que tem com o mundo, o quanto a gente não sabe, o quanto nós desconhecemos de tudo. É igual, Rê. Eu não sou melhor em nem nada, em nenhum ponto do que ninguém. A única coisa que eu consigo fazer hoje, eu sofro menos que muitas pessoas. Por quê? Porque eu escolho não sentir aquilo. É simples. A hora que vem, eu sinto. Veio. Eu escolho não sentir, não. Vamos usar o termo. Eu escolho sentir menos aquilo. Né? Então vem o imediato sentir. Sentir e falo, não quero sentir mais. Então é que nem se tivesse calor, né? Acendeu um fogo aqui. Veio o calor aqui, o que eu vou fazer? Eu levanto e me afasto. É isso. Simples assim, né? Na verdade. Simples assim, cara. Legal. E você hoje, o que você acredita que seria a sua missão de vida, o seu propósito, algo que você fala assim, quando eu tiver com 120 anos de idade, eu quero contar essa história para minha família, para meus filhos, que meus filhos me reconheçam dessa maneira. O que você vê hoje que é a sua missão de vida? Minha missão de vida hoje, não sendo clichê, mas sendo bem realista, posso até criar alguns pontos aqui. Minha missão de vida é ser feliz, tá? É ser feliz e me conhecer e conhecer quanto mais eu puder conhecer, né, de tudo isso que hoje que eu vejo do mundo, do porquê das coisas. Eu gosto disso, mas sem virar um paranoico que só vê aquilo, só fala, não, eu quero viver, quero ser feliz. E para ser feliz, aí entra uma gama de fatores, que é aquela assim, eu quero conseguir chegar ao máximo possível de ver meus filhos crescerem, né? Porque para mim, eu quero estar perto, eu quero ver, isso é para mim. Então, porque muitas vezes a gente fica aquela coisa assim, eu quero ficar o máximo com eles para ajudar eles. Não, cara, não é para ajudar eles, é para mim. Eu quero ficar o máximo possível vivo para ver o que vai virar deles, o que eles vão fazer, mas isso é para mim. Entendeu? É porque eu quero. Às vezes é fugir dessa hipocrisia
que não nos ajuda, né? Porque a gente fica sempre É. se colocando muitas vezes na terceira pessoa quando tinha que estar na primeira e coloca-se na primeira quando tinha que estar na terceira. E aí É. que é o complicado. Então, o que acontece assim, eu quero como observador, eu quero vê-los, isso porque me faz feliz vê-los, né? Eu quero passar melhor, eu quero passar mais momentos e momentos bons com a minha esposa, né? Eu quero poder fazer mais e ter momentos porque a gente se diverte, a gente dá risada, a gente sabe conversar mais, ter mais tempo os dois juntos. E isso né, a potência de você estar vivo e estar Sim. feliz. Conhecer mais pessoas, conhecer mais lugares, quero fazer uma série de coisas que vai para a gente naquela linha assim, as coisas que me fazem feliz, né? Isso me faz feliz, isso me faz feliz. E aí então eu quero no final, numa linha geral, ser mais feliz, como aquilo que a gente fala. Eu tenho vontade de alcançar, ter um alcance muito maior em relação às pessoas, em relação ao que eu tenho para dizer, né? Eu costumo dizer assim, eu não gosto de conversar, eu gosto de fazer palestra, né? Eu gosto de dar espetáculo, então eu quero falar com um monte de gente, eu quero que um monte de gente escutar. Às vezes você vê uma coisa que me incomoda, às vezes eu vejo aquela pessoa que consegue encher um estádio e aí o cara só pensa em ganhar dinheiro com aquilo. Ele É. não pensa numa proposta de valor que ele podia. Ele fala, cara, tem não sei quantas mil pessoas aqui, cara, milhões de pessoas te seguindo, te acompanhando, e você só está pensando. A única proposta é ganhar dinheiro. Eu acho que tem que ganhar o dinheiro, mas o dinheiro é uma consequência. Porque no final, o que eu não quero, Rê, é assim: eu fiz um trabalho com pessoas em estado terminal em hospitais. E uma coisa que eu vi ali, que foi um padrão também, quando eu estava estudando essa linha da psicologia, estudando essa linha de trazer, é assim, 90% do pessoal que está ali, ele só tem um problema, cara, na vida dele. É o que ele não fez, é o que ele queria ter feito, é o que ele queria, né, aquela coisa assim, pô, eu não devia ter ficado tanto tempo com rancor com aquela pessoa, eu devia ter perdoado ela antes, eu queria ter ligado mais vezes, eu queria ter curtido mais vezes com aquela pessoa, eu queria ter falado eu te amo, né, mais vezes para mais pessoas, eu queria ter feito ter mais melhores amigos. Eu queria ter. Quando eu fazia meditação, eu estava mexendo, estava lá na parte do budismo, tá? Teve uma época minha lá. Eu tive um mestre lá que ele falou para mim uma vez, eu estava meditando, ele falou assim: agora vocês estão meditando, estão num nível legal, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão simular, agora simular para você que hoje é o dia do seu velório. E aí você vai imaginar quem é que vai estar lá, quem não vai estar. Por que você notou do que não vai estar, do que não está? Por que você notou do que está? Por que ele te incomodou, que você acha que ele não devia estar? O que você gostaria de fazer se tivesse mais 5 minutos? Quem você queria falar? E, cara, se você fizer isso com profundidade, você vai perceber que a grande maioria das coisas que você queria fazer lá naquele dia, você já pode fazer hoje. E você não está fazendo. Exatamente. E aí você fala, cara, que loucura. Né? Que loucura. Então, assim, eu era um cara durão, eu cresci numa linha machista, militar, eu era aquele cara que chorar era só escondido, né? Não podia isso, não podia aquilo, eu tinha dificuldade para me expressar, para falar que gostava das pessoas. E aí você começa a aprender. Hoje não, cara, hoje eu falo quantas vezes eu puder falar para todo mundo que eu te amo, eu amo todo mundo. Eu falo para as pessoas falam. Aqui em Portugal, por exemplo, passar para você um lance cultural. Né? No Brasil, nos Estados Unidos, todo mundo é meu amigo, né? Você encontra na rua, my friend, é meu amigo, tudo bem e tal, não sei o quê. Aqui em Portugal, eles têm um lance assim, você chegar uma pessoa na rua e falar assim, ô meu amigo, ele já na cabeça, a primeira coisa que vem na cabeça dele é meio assim, seu amigo? Não estudei contigo, não, né? Te conheço de onde, que eu sou seu amigo. E então, quando eu cheguei aqui, eu achei que, né, eu fiquei meio preocupado. Falei, será que vai bater o meu jeito de ensinar, meu jeito de falar com o pessoal aqui? E eu comecei a passar muito pro pessoal assim, né? Às vezes o pessoal, eu chegava numa formação e eu falava, eu provocava, eu falava assim, você, se eu falar assim, ô meu amigo, para você, né? Como que você vai reagir? Né? Você vai, né? E o cara tá ali meio, né? Todo mundo olhando, não, eu gosto de achar legal, né? Eu falei, não, fala a verdade, você vai achar que eu não estudei liceu contigo,
quando eu fiz as coisas, que eu sou seu amigo. Ele falou, pois, é que... Aí eu falava para os caras o seguinte, e veja que interessante, né? É assim, quando eu falo meu amigo, é o que eu sinto. Independente de você sentir ou não. Sim. Entendeu? Quando eu falo o meu amigo, quer dizer que você é meu... para mim, você é meu amigo. Uhum. Porque a gente só pode falar e se expressar pelo que nós sentimos. Exatamente. Né? Que vai resolver para nós a palavra empatia. O que é empatia? Empatia, se você pergunta para as pessoas, eu faço sempre esse teste. O que é empatia? A empatia é eu me colocar no lugar do outro. Não, porque quando você se coloca no lugar do outro, é você no lugar do outro. Então é você sentindo e você pensando o que você faria se você estivesse no lugar do outro. Empatia é você entender que o outro é o outro. É o outro, exatamente. Simples, né? É entender que o outro é o outro. E se você quiser criar afinidade, tem outros nomes no português é tão rico, tem outras palavras que a gente pode usar. Se você quiser criar afinidade, então aí sim você vai tentar entender o que é que aconteceu na vida daquela pessoa, que ele é o subproduto do passado dele. Então, o que aconteceu? Quais foram as experiências que ele teve que diferem da minha, para ele ter aquele comportamento, sendo que se eu tivesse no lugar dele, eu teria outro. Então, quer dizer, por quê? Porque essa minha experiência aqui me fez, então, hoje, quando tem aquela situação, ter esse comportamento. Então, se eu enxergo naquele cara e ele não tem, eu já sei que, no mínimo, essa experiência ele não teve. Então, se eu quero ajudar ele, o que eu tenho que criar? Criar um ambiente onde ele tenha essa experiência, que daí, pronto, provavelmente, ele vai agir parecido com o que você age. Agora, se você não fizer isso, enfim, vai ficar aquelas guerras que a gente vê hoje por aí nos fóruns, dos haters, na televisão, que é assim, eu gosto do verde, eu gosto do amarelo, eu gosto do verde, eu gosto do amarelo, eu gosto do verde, eu gosto do amarelo. E ninguém sabe por quê. Ninguém está preocupado em saber por que o outro gosta do verde e por que o outro gosta do amarelo. Enquanto isso não acontecer, sabe o que vai acontecer? O outro vai continuar gostando do amarelo e o outro vai continuar gostando do verde. Simples assim. Sim, sem dúvida. É isso, É meu. verdade. Rô, falta 5 minutos para acabar aqui nossa live. Passa para o pessoal os seus contatos, Instagram, Facebook, YouTube, vai passando o Gente, telefone para entrar em contato com você. Rogério Giuliani, é só colocar lá Rogério Giuliani com G, tá? Rogério Giuliani, tá? Vocês vão, tem no YouTube, tem um canal no YouTube, no Facebook vai estar assim também, o Instagram vai estar R Giulianis, com Z no final, e tem aí, a gente está com vários projetos, se vocês colocaram pode aparecer outras coisas, a gente está com nós estamos com um projeto novo aí, que chama A Felicidade Não Tem Idade, onde eu estou fazendo alguns vídeos com a Antônia para vocês, para mim é Mo, o nome dela, tem 71 anos, é uma lição de vida. Vou falar para você fazer uma aqui com ela, Rê. Fala assim. Cara, Vai nossa, ser show, vai ser show. brutal. E é isso, gente. Estamos aí, o Renato também aqui, que vocês, é só falar, a gente Aí está sempre a falando. Barros Ela tá aí, ó. Barros Seika, tá assistindo de Água Branca de Alagoas. Olha que legal, cara. Tem Olha, gente aqui do Brasil inteiro, bacana. seja bem-vinda. Obrigado pelo prestígio. Maravilha, gente. Rô, últimas palavras que você tem para o pessoal, se você puder falar algo para quem está travado, está querendo se desenvolver, qual você acha que é a chave aí da transformação para as pessoas? Peça ajuda. Tenha humildade e peça ajuda. Simples assim, tá? Não coloque o... Não tenha o ego, o orgulho, ou seja, o nome que for a palavra, né? Não se feche nisso daí, porque isso daí é andar para trás. Então, assim, peça ajuda. Eu poderia falar aqui uma série de coisas que é muito fácil falar, é muito fácil indicar, é muito fácil falar, lê aquele livro, faça isso, faça aquilo, só que não quer dizer que você vai encontrar ali todos os né? Então, assim, caminhe com mais pessoas, chama mais gente para caminhar com você. Nós somos seres sociais, né? Nós gostamos do coletivo. Então, assim, peça ajuda. Fala, gente, converse com mais pessoas, pega o que está aqui dentro, joga, se abre para receber, entendeu? E aí eu acho que é o melhor caminho que a gente pode ter. Levante a mão, peça ajuda, converse com mais pessoas, sem medo de ser feliz. Né? Seja feliz. Se permita ser feliz. É tudo muito simples. É nós que complicamos tudo, somos nós que estamos sempre... Eu vou dar uma dica.
Eu tenho a regra do 110% que funciona assim. Toda vez que você vê uma situação ou uma pessoa que você achar tudo negativo naquilo, olhe e tente encontrar na situação ou na pessoa 5 coisas positivas. Se você fizer essa experiência, você vai começar a notar que você vai começar a dar uma direção para sua cabeça diferente daquela, e você vai ver que muito fantasma do que você tinha ali vai desaparecer. Muda É isso, completamente o Rê. foco, né? É É isso aí, claro. Rô. Agradeço aí, agradeço a presença de todo mundo. A Barro, sei que ela interagiu bastante aqui com a gente, obrigado. A minha mãe Eu também está também. aqui, tem bastante gente aqui que interagiu e a gente Né, consegue Barra? dar muita atenção. Mas obrigado a todos e obrigado principalmente a você, né, Rogério, pela sua presença aqui. E Rê, a você é gente meu vai irmão, mantendo pô. contato e vai ter mais oportunidades aí para a gente poder conversar mais, tá bom? Vamos sim. Beijo para todo mundo. Um Beijo para beijo, um todo mundo. abraço para Rê, todos para e você até a também. próxima aí. Maravilha. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais.